Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Essa semana passou muito rápido, mas nós estamos aqui firmes e fortes no nosso processo de aprendizado, no nosso processo de desenvolvimento contínuo, desenvolvimento pessoal, e assim nós vamos seguir em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você, a audiência do Evolução Diária, que está todo dia aqui pela manhã, assistindo às 7h40. Hoje é dia 12 de maio. Amanhã, 13 de maio, sábado, nós não teremos Evolução Diária, Evolução Diária de segunda a sexta, mas amanhã nós vamos estar completando 2 meses de Evolução Diária. Esse projeto tão lindo que nasceu no coração de Deus, que Deus colocou no meu coração, e eu estou aqui entregando o meu melhor para poder ajudar você, para poder ajudar muitas pessoas a se desenvolverem emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, para que você tenha uma verdadeira evolução na sua vida. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, tá bom? Por você estar participando do Evolução Diária, por você estar compartilhando a Evolução Diária. Fico muito feliz. Nós vamos fazer 2 meses amanhã, dia 13. Oficialmente hoje, porque nós estamos aqui hoje, então, 2 meses de Evolução Diária. Que bênção, que bênção, que bênção. Foram 2 meses de muito trabalho, 2 meses de muita luta, de muita dificuldade, mas eu glorifico a Deus pela Evolução Diária, eu glorifico a Deus por cada depoimento, por cada testemunho, por cada pessoa que me chama no direct, falando: Pastor Vitor, muito obrigado por passar o seu conhecimento, por vir com esse conteúdo tão enriquecedor, tem ajudado a minha vida, tem mudado a minha vida. Obrigado, obrigado você, audiência, e obrigado ao nosso Deus, em nome de Jesus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. O tema da Evolução Diária dessa semana foi: não desperdice a sua vida, Então, durante toda essa semana, nós estudamos, nós aprendemos com o Tiago que não podemos desperdiçar as nossas vidas. Nós aprendemos com a clássica história do filho pródigo, que também não podemos desperdiçar as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender com Neemias que nós não podemos desperdiçar as nossas vidas. O tema de hoje é: não se acostume com o caos. Isso mesmo. Anote aí, não se acostume com o caos. Você não pode se acostumar com o caos na sua vida. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer, tá bom? Quem acostuma com o caos acaba desperdiçando a sua própria vida. O texto bíblico que nós vamos estudar hoje está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: então eu lhes disse: veja a situação terrível em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha só que interessante. No ano de 586 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia, ele destruiu Jerusalém e a cidade ficou um verdadeiro caos. Os habitantes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos no cativeiro. Passados esses 70 anos, o povo começou a voltar a Jerusalém e por lá eles permaneceram mais 142 anos, preste atenção, vivendo debaixo de escombros. Note aqui, 142 anos vivendo debaixo de um verdadeiro caos, desperdiçando as suas próprias vidas, Uma cidade toda destruída, cheia de lixo, suas portas estavam queimadas, uma verdadeira miséria. Pessoas nasceram ali, viveram ali, morreram ali, acostumadas naquela situação. Para muitos, reconstruir aquela cidade era algo impossível. Por conta de oposição política, eles não tinham condição financeira para reconstruir Jerusalém, E mais do que isso, tinha também toda uma oposição política para que Jerusalém permanecesse naquelas condições, Então, até que, de repente, chega um homem chamado Neemias. Neemias habitava em terras distantes, a mais de 1.000 quilômetros de Jerusalém, e ele é informado sobre o estado de sobrevivência do seu povo. E como a cidade estava ali, um verdadeiro caos instaurado na sua cidade natal. Neemias ele é tomado pelo desejo de reconstruir a sua cidade. E mais do que reconstruir, Neemias tinha um entendimento do motivo pelo qual o povo estava vivendo debaixo daquela humilhação. A desobediência era fruto do caos. O resultado da desobediência trouxe desgraça e humilhação para toda a nação, para todo o povo hebreu. Então Neemias, ele sabia que tudo aquilo era resultado de pecado e desobediência.
Portanto, preste muita atenção, a tarefa de Neemias não era apenas reconstruir os muros de Jerusalém. Sob a direção de Neemias, né, foram reconstruídos os muros. Contudo, Neemias ele não se contentou em apenas reerguer a estrutura física. Na verdade, reconstruir os muros foi um pretexto para um propósito muito maior. Isso mesmo, a reconstrução dos muros de Jerusalém foi um pretexto para um propósito maior. O verdadeiro sentido da reconstrução dos muros, sob a liderança de Neemias, foi, na verdade, reedificar a fé do povo hebreu. Tá? Então, Neemias ele tinha uma missão com 2 propósitos específicos. O primeiro, reerguer a cidade de Jerusalém, e o segundo, reconstruir o relacionamento do povo com o seu Deus. Reconstruir o relacionamento do povo hebreu, né, com Deus. Ou seja, a missão de Neemias era reconstruir Jerusalém, edificar o povo espiritualmente, um povo que estava vivendo distante do propósito de Deus para a vida deles, e com isso estavam literalmente desperdiçando as suas próprias vidas. Lembra do que eu falei lá na segunda ministração dessa semana? Uma vida desperdiçada é uma vida vivida sem propósito. Uma vida desperdiçada é uma vida vivida sem propósito, sem descobrir o verdadeiro sentido da sua própria existência, da sua missão, daquilo que você nasceu para fazer nessa vida. Vamos pegar todo esse texto aqui agora e trazer para a prática, tá bom? Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que Neemias estava ali convocando o povo para um processo de reconstrução. Eles já haviam reconstruído, mas pelo fato do pecado e da desobediência, tudo foi destruído novamente. E ali estava Neemias trazendo clareza ao povo, tá? Conforme diz o texto bíblico, né? Vejam a situação terrível em que nós estamos vivendo. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante e vergonhosa. Então Neemias estava, na verdade, ali encorajando o povo a sair daquela situação de caos. Refletindo nessa palavra, me fez lembrar do povo exilado lá no Egito. Né, o povo, quando estava escravizado no Egito, a Bíblia diz que o povo hebreu era um povo numeroso e poderoso, mas eles não tinham consciência disso. E por não terem consciência, eles viviam como escravos. Um povo acostumado a viver como escravo. Alguns anos depois, também depois de se acostumarem, né, com a escravidão, eles passam a viver num estado de caos, num estado caótico. Olha só que interessante, gente, a conta não fecha. O povo de Deus, um povo criado para viver as maravilhas de Deus na terra, se acostumam facilmente e rapidamente com a escravidão, com o caos, com a miséria, com a humilhação. Até que, um dia, Deus levanta um Moisés, Deus levanta um Neemias. Para quê? Para encorajar o povo a sair daquela condição e reedificar as suas bases de relacionamento com Deus. Para quê? Para que eles pudessem viver o melhor da terra. Irmãos, eu não sei de verdade se é muita pretensão minha, mas eu preciso dizer uma coisa muito séria aqui. De tempos em tempos, Deus vai levantar homens segundo o coração dele, que vão sacudir o povo dele para que eles possam entender que está na hora de sair da escravidão, está na hora de sair do exílio, sabe? Sair do caos, para quê? Para viver uma vida de promessas, as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que Deus me levantou nesse tempo para instruir um povo a não aceitar, na verdade, não se acostumar com o caos que estão vivendo. Não se acostumar com as impossibilidades, com a escravidão mental, com a luta que tem vivido em várias áreas da sua vida. Tem muita gente acostumada com o casamento destruído. Tem muita gente acostumada com as finanças destruídas. Tem gente acostumada com uma vida profissional toda fracassada. Tem muita gente se contentando com as migalhas. Está na hora de você abrir o seu entendimento para que você possa entender de uma vez por todas que os princípios e as leis espirituais estabelecidas por Deus devem ser obedecidas para que então nós possamos viver uma vida plena e abundante nessa terra. Está na hora de você parar de desperdiçar a sua própria vida. Eu quero compartilhar aqui rapidamente 2 lições que vão te ajudar a aproveitar. O contrário de desperdiçar é aproveitar. Tá? Então eu vou compartilhar 2 lições que vão te ajudar, tá? Você aproveitar o melhor da sua vida nessa terra. A primeira lição é: não se acostume de jeito nenhum com o caos. Então a primeira lição: não se acostume com o caos. Caos significa confusão, desordem, ou seja, tudo aquilo que está em desequilíbrio, tá? Caos, ele remete a confusão, desordem, sabe, desequilíbrio, é tudo isso. Caos é ruim,
Então você não pode se acostumar a viver uma vida ruim achando que tá bom. Tem muita gente que usa aquele jargão popular, eu vou empurrando com a barriga, né? Não é empurrar com a barriga, não é levar a vida de qualquer jeito. Você não pode se acostumar com isso. Seu casamento tá um caos, você não pode se acostumar, sua vida financeira não tá boa, você não pode acostumar, sua vida profissional não tá legal, você não pode acostumar, tá? Por quê? Porque tem muita gente que já acostumou a viver uma vida cheia de impossibilidades, já se acostumou a viver no meio do lixo. É isso mesmo, tem gente que vive no meio do lixo. Uma casa suja, miséria, no meio de desgraça, no meio do caos. Você não nasceu para viver uma vida caótica. Eu vou repetir para você entender, você não nasceu para viver no meio do caos. Está na hora de você despertar para a vida que Deus preparou para você. Amém? Está na hora de você despertar para a vida que Deus preparou para você em nome de Jesus. Segundo, está na hora de edificar. Segunda lição, ou reedificar a sua vida espiritual. É isso mesmo, nós vamos falar agora de vida espiritual. Está na hora de você edificar ou reedificar a sua vida espiritual. Por que eu digo edificar ou reedificar? Edificar é o mesmo que construir. Então, se você nunca construiu uma vida espiritual saudável, está na hora de você começar a pensar nisso. E você que construiu uma vida espiritual, mas que parou no meio do caminho, que desistiu, que deixou com que o caos tomasse conta da sua vida espiritual, está na hora de você reedificar. Ou melhor dizendo, está na hora de você reconstruir. Deixa eu te dizer uma verdade aqui que vai mudar a tua vida, tá bom? Não vai ter o melhor ano da sua vida, não vai ter uma vida de paz e prosperidade, não vai ter uma vida de sucesso se você não construir ou reconstruir primeiramente a base, o alicerce que é a sua vida espiritual. É isso mesmo. Tem muita gente que não quer saber de religião, que não quer saber de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui na Terra vivendo debaixo da realidade do reino espiritual, vivendo debaixo da realidade do reino de Deus. Enquanto a gente não entender isso, muita coisa nas nossas vidas não acontecem. Então construir é para quem está começando e reconstruir é para quem já construiu, mas teve uma vida destruída. Então o papel de Neemias foi reconstruir aquilo que outrora, né, já havia sido construído, mas foi destruído, ou seja, uma missão com dois propósitos. Então a primeira missão de Neemias, preste muita atenção nisso aqui em nome de Jesus. Primeira missão, primeiro propósito, reconstrução física, reconstruir os muros de Jerusalém, a parte visível. Segundo propósito, mais importante de tudo, porque se ele constrói os muros, a parte física, e não reconstrói a parte invisível, a parte espiritual, que é o que traz proteção e provisão de Deus do mundo espiritual para a vida deles, para as nossas vidas, a primeira parte de reconstruir o muro rapidamente seria destruído novamente. Então o primeiro propósito foi reconstrução física e o segundo propósito de Neemias foi reconstrução espiritual. Então olha só, Neemias sabia que o propósito 1, reconstrução física, só teria sucesso se o propósito 2, reconstrução espiritual, fosse restabelecida. Você está entendendo isso? Você precisa construir ou reconstruir a sua vida espiritual, estabelecer um relacionamento íntimo com Deus todos os dias da sua vida. Então aqui Neemias, ele estava apontando, tá bom? Que tudo o que nós vamos viver nessa terra, na vida física, será reflexo do que estamos estabelecendo lá no mundo espiritual. Então essa história todinha de Neemias aqui, essa segunda lição está apontando para que tudo que nós vamos viver aqui na nossa vida, na Terra, no ambiente físico, é reflexo daquilo que já foi estabelecido lá no mundo espiritual. Você entendeu isso? Para concluir aqui essa palavra, tá bom? Hoje nós aprendemos que nós não podemos nos acostumar com o caos e que nós precisamos também edificar as nossas próprias vidas. Então pega esse conselho aqui, ó. Não desperdice a sua vida. Agarre todas essas chaves e princípios aqui que foram compartilhados durante toda essa semana, tá bom? Para você viver a vida que Deus sonhou para você. Glória a Deus. Preste bem atenção, pega aqui esse conselho, não desperdiça a tua vida. Agarra todas essas chaves, agarra todos esses princípios que nós compartilhamos aqui durante toda essa semana para você viver a vida que Deus sonhou para você. Amém? Glória a Deus. Nós estamos finalizando a nossa semana, estamos finalizando a nossa série da semana e eu já quero te desejar um final de semana assim extraordinário, mas também quero te convidar. Te convidar para quê? Para você estar conosco domingo na Evo, isso mesmo, para você estar conosco aqui no domingo na Evo, tá bom? Estar conosco domingo na Evo, para quê, pastor? Para você viver a melhor experiência da sua vida, é isso mesmo. Venha viver uma experiência conosco aqui, buscar a presença de Deus, celebrar a presença de Deus, louvar, ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Os nossos cultos
No domingo eles são às 10 e às 18 horas. 10 horas da manhã e 18 horas. Antes do culto da manhã, nós temos um super café da manhã aqui às 9h30. Aí às 10 horas, nosso primeiro culto. Depois a gente tem almoço de jovens. Aí tem esquenta jovens. Se você tem filho, sobrinho, neto, traz para a igreja que ele vai ser muito bem recebido. Às 5h30 da tarde, nós temos uma ação de rua. O EVA em Ação. A gente vai para o Farol entregar panfleto, a palavra de Deus ali, um chocolate para as pessoas. Se você quiser participar dessa ação também, que é algo valioso, venha participar conosco. Às 18 horas, nós temos o culto da noite, que se encerra por volta de 20h30, 21 horas. Assim é o nosso domingo, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Assim é o nosso estilo de vida. Eu quero te convidar, venha conhecer, tá bom? Você que nos assiste aqui no Evolução Diária, venha para Evo, venha conhecer essa igreja da sua evolução, tá bom? Aí na segunda-feira nós estaremos de volta aqui no Evolução Diária com mais uma série, uma semana e uma série extremamente imperdível. Você não pode perder. Agora eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Curtir, comentar e compartilhar. Para quê? Para o YouTube entender que é relevante e mandar isso para muitas outras pessoas. Aí você também vai fazer um favor. Vai tirar um print da tela e vai escrever assim, ó: não se acostume com o caos. Aí você vai postar na sua rede social, vai me marcar, tá bom? PR Vitor Santos, e eu vou remarcar em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha um final de semana extraordinário. Te espero domingo na Evo e segunda-feira aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.